Você tem se sentido gordo ou inchada? Tá com queda de cabelo, problema de pele? O problema certamente é algo que você come. Esse discurso de vendas é usado direto pelas empresas que fazem testes de sensibilidade alimentar para descobrir intolerâncias alimentares. Eu conheci alguém recentemente que me falou que descobriu ter alergia a ovo, pimentão, berinjela, amendoim e frango, exceto galinha da Angola, detalhe. Mas será que existe evidência científica mesmo para esse tipo de teste? Bom, esses testes de intolerância são cada vez mais comuns, são muito caros e não são testes reembolsados pelos planos de saúde. Apesar de não ter nenhuma evidência científica, muitas pessoas pagam por esse tipo de teste, por acreditar que se descobrirem quais alimentos geram todos os problemas que eles têm, é só evitá-los e pronto, está tudo resolvido. Não vão ter mais dificuldade de emagrecer, não vão ter mais má digestão, problema de pele, queda de cabelo. E o que são esses testes? Testes como o IgG, por exemplo, que as pessoas costumam fazer com frequência. Ele é feito como picadinho no dedo, usando uma gota de sangue. Esses testes, pelo menos, medem alguma coisa, né? Eles medem os anticorpos da classe IgG. Esses anticorpos são muito comuns. Eles são os anticorpos que geram memória no nosso sistema imunológico. Por causa da pandemia, nós ouvimos falar muito neles. Se a vacina X ou Y provocava aumento dos anticorpos, os anticorpos em questão eram os anticorpos IgG, que o pessoal falava. Mas tem outros testes que são uma verdadeira piada, por exemplo, quando a pessoa usa um aparelho no próprio consultório do profissional e o aparelho encosta ou chega perto do corpo do paciente e mede com biorressonância. É picaretagem. E tem até nutricionista, nutrólogo, que ganha dinheiro com isso. A ciência por trás desse teste é mais ou menos a mesma de quando você era criança e pegava um pêndulozinho. Se ele balançasse da esquerda para a direita, significava que você ia ter filho. Da direita para a esquerda, você ia ter filha. Já esses testes caríssimos que você faz no laboratório, que retiram o sangue, pelo menos estão retirando alguma coisa de verdade. Nesse caso, retiram sim os anticorpos. Porém, o que eles estão medindo não é relevante para aquilo que o teste diz que é. Primeiro, eu queria explicar que existe uma diferença entre alergia alimentar e intolerância. A alergia é uma coisa grave, potencialmente fatal. Ela é provocada por um alimento ou um componente específico do alimento. Pode ser provocada por outras coisas também, claro, como picada de inseto ou fungo, mas a alergia é uma coisa grave e é medida por outro tipo de anticorpo, o IgE e não o IgG. E alergia normalmente a pessoa sabe que tem. Ela ficou com o corpo embolotado, precisou ir ao médico e pediu exames já com essa suspeita, tentando identificar qual componente provocou aquilo, aquela reação alérgica. Sensibilidades alimentares são diferentes das alergias. Uma alergia é uma resposta imediata e imune. E alimentos como nozes e frutos do mar são muito conhecidos por causar respostas alérgicas que são fatais. A alergia é uma coisa séria. Sensibilidade ou intolerância alimentar, por outro lado, elas não estão relacionadas com o sistema imunológico e podem levar horas, dias, semanas para fazer efeito. Portanto, são muito mais difíceis de diagnosticar. Eu não estou dizendo que intolerância alimentar não existe. Ela é real, só que ela não é tão severa. Ela é mais lenta, pode ir se desenvolvendo durante semanas. A pessoa sente uma distensão abdominal, tem gases quando consome um determinado alimento. Por exemplo, uma intolerância clássica, que todo mundo conhece, muita gente tem, inclusive, algum nível dela, é a intolerância à lactose, que não é medida pelo IgG ou nenhum outro anticorpo. É só a falta da enzima que digere a lactose. As pessoas que têm intolerância à lactose nem precisam muitas vezes fazer um exame em laboratório. Elas percebem o efeito quando consomem lactose e percebem a melhora quando retiram a lactose. Então, que fique claro, as intolerâncias existem, mas os testes de IgG não são testes que permitem detectar essas intolerâncias. Lembrando que existem alimentos que podem ser causadores de alergia propriamente dita, essa resposta imunológica. Mas tem pessoas que não têm alergia, sim uma intolerância a esses mesmos alimentos. Tem uma lista de substâncias que a Anvisa considera alergênico. Eu vou ler para vocês, ó. Trigo, centeia, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de toda espécie, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, noz, peçã, pinole, pistache, castanha e látex natural. Portanto, essa lista já nos dá uma ideia de que existem coisas que estão aí sendo evitadas e chamadas de alergênicos que não fazem o menor sentido, como frango, morango, pera, sei lá. Tantas coisas que tem nessas listas. Esses testes têm como resultado uma lista de alimentos que você, não sei se você já ouviu falar, são cerca de 200 alimentos ou mais. E aí do lado tem uma cor, verde, laranja ou vermelha, identificando o quanto mais ou o quanto menos você, em tese, reagiria a esses alimentos. E aí as pessoas são orientadas a eliminar uns 20, 30 alimentos de uma vez dessa lista. E essas pessoas, elas chegam na gente depois neuróticas, nervosas. Eu quero compartilhar o que eu ouvi recentemente. E me deu a ideia mesmo de fazer esse vídeo. Bela, eu me dei super bem na dieta low carb, mas eu fiz um teste e mostrou 20 coisas que eu não posso comer. E eu não consigo fazer low carb tendo que retirar esses 20 alimentos.
Tá, no caso dela, a lista tinha carne, frango, ovo, uns 15 tipos diferentes de salada, ela estava desesperada. Primeira coisa que vocês precisam saber é que esses testes não são cientificamente validados. Além disso, eles são irreprodutíveis. Olha que interessante. Essa mesma paciente, ela fez testes de sangue de IgG em laboratórios diferentes, que usam kits diferentes e deram resultados completamente diferentes. Alimentos que estavam verdes antes no laboratório ficaram vermelhos no outro e vice-versa. Então, esses testes são um verdadeiro horóscopo alimentar. Com uma fachada, assim, de ciência, por causa da forma como é colhido, através do exame de sangue, por causa da forma como é apresentado, uma tabela com cores diferentes, mas é chute, pessoal. Alguns alimentos têm reatividade cruzada, o que significa que as proteínas em um alimento são muito semelhantes à de outro alimento. Portanto, o teste, às vezes, capta um anticorpo de memória de outros alimentos semelhantes que foram comidos no passado. Por exemplo, se você comeu manteiga de amendoim, o teste pode sugerir que você é intolerante a outras leguminosas, como soja ou feijões. E se você tiver mesmo comido manteiga de amendoim e der IgG vermelho para amendoim, também não significa que você é alérgico a amendoim. Não pode nunca mais comer amendoim. Ter anticorpo positivo para algum alimento pode significar simplesmente que você consome esse alimento com frequência, ou que já o consumiu com frequência no passado. Existem várias sociedades profissionais no mundo afora, sociedade de imunologia de diversos países, que já fizeram posicionamentos e já criaram diretrizes para tentar deixar claro que nada disso é validado cientificamente. E esses exames, eles levam dias para ficar pronto. Tem testes de furar o dedo, como eu falei, que dão respostas para o paciente na hora, ainda dentro do consultório. Esses são ainda piores. Então, por favor, se você já come berinjela, por exemplo, e nunca teve nada, mas no teste deu que você não pode comer berinjela, vai por mim, pode continuar comendo sua berinjela tranquilamente. Quer saber como que você identifica realmente se tem intolerância a algum alimento suspeito? Tá. Primeira coisa é, procura um profissional de saúde que não use esse tipo de teste e que possa te ajudar a fazer de forma certa. Qual que é a forma certa, Bela? Um diário cuidadoso, com os registros do que você comeu e de como você se sentiu. Após a avaliação desse registro, é possível levantar hipóteses de quais alimentos possam estar relacionados com algum mal-estar ou algum problema de pele, por exemplo. E aí o profissional pode orientar uma dieta de eliminação. Numa dieta de eliminação, gente, você não elimina 25 coisas de uma vez, porque senão você não vai saber, caso houve melhora, qual foi o motivo daquela melhora. Mas você retira aquilo que a sua anamnese alimentar sugeriu que possa ser o problema por um tempo suficiente para ver se o problema melhora. E depois você reintroduz para ver se o problema volta. Então é uma forma muito mais simples, não tecnicamente falando, mas é mais simples de ser validada cientificamente, de você saber se você realmente é intolerante a algo.